Na semana passada, a população de Guarapuava foi surpreendida por denúncias de nepotismo, o emprego de parentes de secretários na Prefeitura e na Câmara de Vereadores, o chamado nepotismo cruzado, em cargos comissionados ou de confiança, aqueles sem concurso. A investigação foi feita pelo Ministério Público de Guarapuava e resultou, entre outras penalidades, na exoneração de 7 de 10 cargos contratados de forma indevida na Prefeitura. O prefeito César Silvestre Filho e o presidente da Câmara, Edoni Kliber, também respondem ao processo. A Prefeitura obedeceu à determinação e recorreu, alegando que houve erro de interpretação da súmula vinculante número 13 do Supremo Tribunal Federal, que proíbe o nepotismo, e disse que não há irregularidades. Hoje, a promotora de justiça, Leandra Flores, conversou com o TJ Boa Noite Cidade sobre a ação. Veja o que ela disse sobre os principais questionamentos. Em agosto de 2013, o Ministério Público, pela 7ª Promotoria, aqui, que é a defesa do patrimônio público, recebeu 2 denúncias com o mesmo teor. Denúncias que diziam que havia contratações, a maior parte delas no Poder Executivo, uma única no Poder Legislativo aqui de Guarapuava, que desrespeitavam a súmula 13, a súmula vinculante número 13 do STF. Né? Nessa investigação, se detectou o seguinte: se detectou aproximadamente uma dezena de casos dentro do Poder Executivo de Guarapuava em desrespeito à súmula e mais um caso cruzado, né, de familiares entre Legislativo e Executivo, que é ao mesmo tempo cruzado e direto. O que isso significa? A súmula vinculante número 13 do STF, até estou com ela aberta aqui, ela diz o seguinte, que a nomeação de cônjuge, companheiro ou parente, linha reta, colateral ou por afinidade, até o 3º grau, inclusive, o que é o 3º grau? Por exemplo, até sobrinho, tá? Da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica, investido de cargo, direção, chefia ou assessoramento para o exercício de cargo de comissão, ele é ilegal, porque ele diz respeito ao artigo 37 da Constituição Federal. Essa súmula é de 2008. O que se entende então? Antes da súmula vinculante de 2008, esses casos eram ilegais. A partir da súmula vinculante de 2008, o entendimento do Ministério Público do Estado do Paraná, fundamentado nas decisões dos tribunais de todo o país, na maior parte da jurisprudência, que é como a gente chama essas decisões, a partir de 2008, além de ser ilegal, isso é também improbidade administrativa e, eventualmente, também crime. Né? Então, a partir de 2008, constatadas essas nomeações, e no nosso caso aqui essas nomeações aconteceram em 2013, é preciso tanto reverter essas nomeações, ou seja, exonerar aqueles casos de pessoas nomeadas em confronto com a súmula, quanto responsabilizar a todos os envolvidos pelo ato de improbidade administrativa. Doutor, em uma entrevista, o Procurador-Geral do município nos disse que ele acredita que houve um erro de interpretação da súmula. Por que ele diria isso? Bom, a interpretação que o Ministério Público faz no Estado do Paraná e o Ministério Público de Contas também, do Estado do Paraná, faz da súmula vinculante número 13, é a interpretação literal, né, em que não pode familiares de pessoas com parentesco de até 3º grau ocuparem cargos comissionados na mesma pessoa jurídica. Nos termos da súmula que diz, tanto faz se esse familiar é da própria autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica. A interpretação do Ministério Público é uma interpretação literal
da súmula vinculante do STF. Não deixa margem para dúvida. Essa é a interpretação do Ministério Público e o município tenta fazer prevalecer a interpretação de que o parentesco tem que ser com a autoridade nomeante. E isso vai ser discutido, né, judicialmente, e por isso mesmo isso teve que ser submetido, né, à análise judicial, para ver se, né, eventualmente essa defesa pode ser aceita. Para o Ministério Público, o cuidado que o administrador deve ter, que foi exatamente a recomendação desse sentido do Ministério Público do Tribunal de Contas, analise a súmula vinculante número 13. O que é uma súmula vinculante? Né? O que significa uma súmula vinculante? O Superior Tribunal Federal no nosso país, o órgão autorizado a interpretar a Constituição Federal. Quando o STF ele edita uma súmula vinculante, ele está dizendo que não pode interpretar a Constituição de outra forma que não aquela que o próprio STF interpretou. É vinculante porque ela vincula a todos nós. Vincula o cidadão, vincula o Ministério Público, vincula os tribunais, vincula os administradores. Então, a forma segura de realizar contratações para que elas não sejam consideradas nepotismo é fazer essas nomeações em respeito à interpretação, em respeito à redação da súmula vinculante, que é a interpretação autorizada da Constituição Federal. A ação, ela coloca como responsáveis da nomeação 3 grupos de pessoas, né? A autoridade nomeante, que é aquela que assina, né, os atos de nomeação. A pessoa nomeada, que é o familiar, né, de outro cargo comissionado que está ocupando o cargo ilegalmente. E o familiar, né, cuja participação seria utilizar a influência do cargo para a nomeação de familiares seus. Então, são 3 grupos. Esses 3 grupos estão identificados nas ações como requeridos, e a responsabilização de cada um deles é buscada de forma independente, né, com a peculiaridade de cada caso. Em relação ao prefeito, ele é uma das autoridades nomeantes. Certo. Tá? Esses atos de nomeação são assinados por prefeito, na verdade pelo chefe do poder, né, no caso do Poder Legislativo, o chefe do Poder Legislativo e o chefe do Poder Executivo, e a maior parte desses atos de nomeação foram assinados conjuntamente com alguma secretaria. Então, o secretário que assinou o ato de nomeação respectivo também responde dentro desse grupo de autoridade nomeante. Nas 2 ações foi pleiteada 3 medidas de urgência, tá? Que foi a exoneração dos casos que ainda, porque dessa pouco mais de dezena de situações identificadas, alguns já tinham deixado o cargo antes, né? Então restaram aí 7, né, nomeações que ainda prevaleciam, e essas teve ordem de exoneração. Então, esse foi o primeiro pedido. O segundo pedido de medida de urgência foi o congelamento de bens para garantir futura multa se essa vier a ser aplicada, né? Esse congelamento de bens para garantir tanto o ressarcimento do prejuízo quanto o pagamento dessa multa, ele é só um congelamento, ainda não significa que foi aplicado multa ou que houve condenação. É apenas os bens, digamos assim, dos requeridos são separados, né, gravados dessa forma, e eles continuam usando. Se é um imóvel, eles continuam usando. Se é um veículo, eles continuam usando. Se é
se é quantidade em dinheiro de conta, isso fica lá congelado no nome deles, né? Isso é considerado ainda propriedade deles, mas eles não podem se desfazer até o final do processo, é apenas para garantir. E a terceiro pedido foi a ordem de proibição de novas nomeações dessa natureza, ou seja, a ordem de que até o final do processo seja respeitada a interpretação literal da súmula vinculante do STF. Né? Essa ordem esse pedido foi deduzido nos dois processos. No primeiro ele teve o deferimento integral, então foram congelados os bens para essas garantias, e também foi determinada a ordem para que se exima de fazer novas nomeações dessa natureza. Já no segundo processo não houve o congelamento e nem a ordem para parar, porque o juiz entendeu que já estava satisfeito com a primeira ordem. O município já tinha sido notificado, doutora, porque há uma contestação no município que diz que isso já existia. Porque só agora começou a ser investigado. Então, é a argumentação deles. Gostaria que você dissesse a respeito disso. Como é que é? Na verdade, como eu disse, a súmula vinculante de 2008, a partir de 2008, é entendido dessa forma. Né? Então, nomeações realizadas a partir de 2008, em desrespeito à redação dessa súmula, elas sofrerão as mesmas consequências, né, dos casos até agora já identificados. Quer dizer, outras administrações podem ter que responder também. Podem responder também, inclusive de outros municípios, né, a comarca aqui são 5 municípios, havendo notícia, e nós temos mesmo notícias. Chegando as notícias, as investigações seguem o mesmo padrão. Doutora, então em que pé que estão essas ações do Ministério Público? Bem, elas estão ainda na fase inicial. Foram ajuizadas essas duas ações, então nós temos a petição inicial acompanhadas do resultado das investigações que o Ministério Público fez no último ano. Por aproximadamente 1 ano e 2 meses, né? As investigações começaram em agosto de 2013. Então são 2 ações ajuizadas agora em outubro, que cada uma delas recebeu uma decisão inicial, uma decisão liminar. Essas decisões liminares são passíveis de recurso. A primeira das decisões até já foi objeto de recurso do município. A segunda das decisões ainda está no prazo, tanto para o município quanto para o Ministério Público. E a partir de agora, as ações vão tramitar com a notificação de todos os requeridos numa e noutra ação, que vão deduzir defesa, vão apresentar defesa. Posteriormente, a petição inicial é analisado o seu recebimento. Com o recebimento, os réus são citados novamente para especificar provas, e após a instrução é que vai ter a sentença, né, ou condenando ou absolvendo os réus de cada uma dessas ações. Em caso de condenação, o juiz pode aplicar, isolado ou conjuntamente, um conjunto de penalidades que são perda do cargo público, condenação em ressarcimento de danos materiais, condenação em ressarcimento de danos morais, multa, multa civil e proibição de contratar com o poder público. E uma última, que é a suspensão dos direitos políticos, que é tornar inelegível.